Dando continuidade aos vídeos sobre o processo legislativo, vamos agora à terceira fase, que é a aprovação. Bom, como que se dá a aprovação? Para acontecer a aprovação, obviamente, tem que ter a votação. Então, sempre vai se iniciar a votação na casa iniciadora. Daqui a pouco a gente fala o que é casa iniciadora e casa revisora, mas pelo próprio nome, como sugere, casa iniciadora é onde se iniciou os debates, a discussão, a origem do PL, do projeto de lei. Então, sempre se inicia essa fase da aprovação, ou seja, a votação, na casa iniciadora, ou seja, aonde surgiu o projeto de lei. Com a aprovação desse projeto de lei, aí ele é remetido para a outra casa legislativa, que se chamará, para fins do processo legislativo, casa revisora. Então nós temos Câmara e Senado. Aonde se iniciou? Aí a casa iniciadora e aí a outra será a revisora. Então a casa revisora vai poder votar e vai poder aprovar, rejeitar ou emendar o projeto de lei, como consta lá no artigo 65 da Constituição Federal. E nós vamos ver todas essas etapas. Então, o que é a casa iniciadora e a casa revisora? A casa iniciadora é onde surgiu, da onde surgiu o projeto de lei, o PL, projeto de lei. Em regra, todo projeto de lei se inicia, a regra geral, é na Câmara dos Deputados, que é considerada, por excelência, a casa iniciadora. E, nesse passo, o Senado Federal acaba sendo considerado, por excelência, a casa revisora. Mas isso não é uma verdade absoluta, comporta exceções. O Senado pode iniciar um projeto de lei? É óbvio. Aí, nesse caso, ele é a casa iniciadora, surgiu o projeto de lei dali, e aí aprovado vai para a revisora, que aí, nesse caso, seria a Câmara dos Deputados. O que é uma rejeição? Como eu falei para vocês, o projeto de lei, o APL, ele pode ser aprovado, rejeitado ou emendado. Rejeição. Se ocorre a rejeição, o projeto de lei na casa iniciadora, ou seja, aquele PL, ele é arquivado. Rejeição é, obviamente, se ele rejeitar, não gostaram daquele projeto de lei, os parlamentares não gostaram e aí não o aprovaram. Na votação, ele não foi aprovado. Ocorrendo a rejeição, o projeto de lei, se essa rejeição foi na própria casa iniciadora, por exemplo, começou um projeto de lei, discussão e votaram lá na Câmara, e ele foi rejeitado na própria Câmara, esse PL ele é arquivado. Essa matéria constante nesse projeto de lei que foi arquivado somente poderá ser objeto de novo projeto na próxima sessão legislativa, que quer dizer no ano seguinte, salvo se tiver proposta da maioria absoluta dos membros de qualquer das casas do Congresso Nacional, como consta no artigo 67. Aí volta-se a debater e votar. Então, havendo a rejeição do projeto de lei na própria casa onde ele surgiu, na casa iniciadora, esse PL, esse projeto de lei, ele é arquivado. Aprovação. Bom, havendo a aprovação pela casa iniciadora, a casa de onde surgiu o projeto de lei, ele foi aprovado, esse PL vai seguir para a outra casa, ou seja, a casa revisora. Se ele teve início na Câmara, aprovou, segue para o Senado, que é a casa revisora, nesse caso que eu estou dizendo. E aí ele passa pelos mesmos trâmites legais, ou seja, vai ser discutido e vai ser votado. A casa revisora, após a apreciação pelas suas comissões e realizada a discussão e votação, com essa votação podem ocorrer três possibilidades. Primeira, então percebam, casa iniciadora votou e aprovou, foi para a casa revisora. A casa revisora pegou aquele projeto de lei aprovado, lá onde ele se iniciou, e vão discutir e vão votar. Eles votando, dessa votação podem surgir três possibilidades, podem ocorrer três possibilidades. Primeira, o projeto aprovado sem emendas. Então, aquela PL, ela é aprovada e não tem emenda alguma, ou seja, não tem modificação alguma. Se esse projeto é aprovado da mesma forma como foi recebido,
da casa iniciadora, sem alterações substanciais em seu texto, ele vai seguir dali já direto para a manifestação do presidente da República, que é uma das outras etapas, das outras fases do processo legislativo, como nós vamos ver no futuro próximo. Então, primeira opção, o projeto é aprovado sem emendas, segue para a manifestação do presidente da República, ou seja, a Casa Revisora aprovou sem modificar. Segunda opção, segunda possibilidade, o projeto ele pode ser inteiramente rejeitado. Veio aquela lei da Casa Iniciadora e a Casa Revisora simplesmente votou e o rejeitou por completo. Nesse caso, essa PL é arquivada. Esse projeto de lei ele é arquivado. Terceira opção, o projeto é aprovado. Então, ele não é aprovado sem emenda alguma, ele não é rejeitado inteiramente. Ele é aprovado, mas com emendas. Primeiro, o que são essas emendas? As emendas são algumas proposições legislativas, ou seja, alguma modificação, algo que é colocado lá no projeto de lei, essas proposições legislativas que podem suprimir, acrescentar, modificar ou substituir parte do conteúdo do texto original daquele projeto de lei que foi apresentado pela Casa Iniciadora, agora sendo votado na Revisora. Então, a Casa Revisora, ela aprovou aquele projeto de lei, mas ela apresentou alguma proposição que suprimiu, acrescentou, modificou ou substituiu parte do conteúdo original do projeto de lei. Então, nesse caso, o projeto de lei, uma vez aprovado, mas modificado, já que ele foi modificado, então ele tem que voltar para a Casa Iniciadora para a votação, mas apenas daquilo que foi modificado, daquilo que foi emendado, não podendo ser subemendado, o que é uma lógica. A Câmara, imagine a Câmara, cria o projeto de lei 001 de 2024 e manda para o Senado. O Senado pega esse projeto de lei e modifica alguns dispositivos, artigos, incisos, alíneas, parágrafos, enfim, muda alguma coisa. Se ele modificou o projeto de lei que veio da Câmara, o que tem que fazer? Volta para a Câmara daí poder debater sobre aquilo que foi modificado, porque o que não foi modificado já tinha sido aprovado. Então, ocorreram mudanças no texto original, a Casa Iniciadora deve tomar conhecimento e votar a respeito do que foi modificado. Essas emendas poderão ser aceitas ou rejeitadas. E aí o PL, então, é encaminhado ao presidente da República para a sua manifestação. Essa emenda que determina o retorno para a casa de origem é aquela emenda que, de alguma forma, modifique o sentido jurídico do próprio PL. Porque se não se modificar, não precisa votar. Por exemplo, uma correção de português, um erro material de português. Lá está escrito presidente e não presidente. É um erro material, não há que se falar em debate sobre aquilo. Se ocorrer divergência, vai prevalecer a vontade de quem fez a deliberação principal, aplicando-se o princípio da primazia da deliberação principal. Ou seja, o projeto de lei ele segue para o presidente com a redação da Casa Iniciadora. Então, nesse conflito entre Casa Iniciadora e Casa Revisora, prevalece a Casa Iniciadora. Nesse sentido, nesse passo aqui, nós podemos ver que a Câmara ela está numa posição de prevalência em relação ao Senado, porque os projetos extraparlamentares, eles iniciam-se pela Câmara, via de regra, e, portanto, ela é quem faz a deliberação principal na maioria das vezes. Então, o princípio da primazia na deliberação principal não se aplica a procedimentos da emenda constitucional, porque quando se trata de emenda constitucional, ela precisa ser aprovada pelas duas casas em conjuntos. E quais são as espécies de emendas? Eu falei para vocês que as emendas elas podem suprimir, acrescentar, modificar ou substituir parte do conteúdo do texto original. Então, para finalizar o vídeo, rapidamente, quais são as espécies de emenda? As emendas podem ser, primeiro, aditivas. Aditivas são aquelas emendas que acrescentam alguma disposição, algo no projeto de lei. Aditivas, adição, acrescentam algo. Supressivas,
As supressivas, elas suprimem, elas tiram, é uma emenda que tira alguma coisa, alguma disposição do projeto de lei. Terceira espécie de emendas são as modificativas. As modificativas não alteram a substância da proposição, mas sim um aspecto acessório daquele projeto de lei. Quarta espécie de emenda são as substitutivas. Elas alteram a essência da proposição do projeto de lei. Modificativa, modificou alguma coisa, mas não altera a substância do projeto de lei. Um aspecto acessório, sim. A substitutiva, aí sim, substitui, altera a substância da proposição do projeto de lei. Aglutinativas, a quinta espécie de emenda, elas resultam na fusão de diversas emendas entre si ou com o próprio texto do projeto de lei. Aglutinativas de aglutinar, fusão. E, por último, emendas de redação. Elas são algum vício de linguagem, alguma incorreção de técnica legislativa ou um lapso manifesto, um erro material de redação, é a emenda que menos modifica na essência, para dizer bem a verdade, nem modifica a essência do projeto de lei. Valeu, pessoal. Até o próximo vídeo com a próxima fase do processo legislativo.